convidando vocês para participar dessa conversa tão importante. O tema é segurança emocional em tempos de caos. Todos nós ficamos abalados com as últimas notícias, com os últimos acontecimentos que a gente vem observando no nosso país. Então, estamos vivendo em tempos de caos, né? Onde até as nossas crianças estão correndo risco. E aí, como é que a gente encontra esse lugar de segurança emocional diante de tudo isso? Eu me chamo Ana Carolina Mariano, eu sou terapeuta, sou consteladora familiar, e a Luciana quer se apresentar para a gente, Lu? Vamos lá. Eu sou Luciana Furtado, psicóloga técnica da Clínica Psicoself, e eu vim aqui contribuir com esse aspecto mais emocional, psicológico, que é falar um pouquinho sobre a prática do aprender a sentir, né? Eu acho que a gente vai conseguir trazer esse olhar aí, assim espero, né? Exatamente. Para a gente encontrar esse lugar de segurança emocional dentro da gente, né? Então, a gente fica apreensivo com as notícias, com os acontecimentos, mas a gente tem que encontrar a nossa âncora interna aqui dentro, né? A partir das nossas percepções, a partir do nosso sentir, como a Luciana falou, para encontrar esse lugar de segurança emocional. Não só para a gente, mas para os da nossa casa, para os do nosso lar. Então, a nossa conversa de hoje vai ser bem interessante nesse sentido. Se você lembrou aí de alguma amiga, alguma colega professora, alguma colega terapeuta, no geral, quem se preocupa com a saúde emocional, né? Nos dias que estamos vivendo, compartilhe essa live para que esse assunto chegue para mais pessoas. E aí, eu conversando com a Luciana, né, em preparação para essa live, a gente comentou que quando a gente olha para essas notícias, a gente fica muito chocado, porque é de uma crueldade, mas a gente sempre tem um olhar um pouquinho mais profundo para todos esses acontecimentos. E a gente, dentro da área da saúde mental, saúde emocional, a gente olha muito para os sentimentos que estão por trás dessas questões, né? Dessas ameaças, desses ataques. E aí a gente conversou um pouco sobre a raiva, né, Lu? A raiva, um sentimento primordial que precisamos, inclusive, aprender a sentir, porque muitas vezes é através da raiva, gente, que a gente aprende a se arrepender. Já pensaram nisso? É agindo através de impulsos que a gente faz, ops, não deveria ter falado isso, não deveria ter feito isso. Então, a raiva é como outro sentimento qualquer, é como amor, é como carinho, né? Ela é primordial. Quem assistiu Divertidamente, né? Acho que todos aqui passaram. Bert Hellinger fala da criança de 0 a 100 anos, né, Carol? Então, acho que todos nós, quando a gente é possuído por essa criança interna, aí a gente se permite assistir um desenho, né? E o Divertidamente é um desenho que traz muito esse olhar. O quanto é importante, na verdade, quando a gente fala de saúde emocional, é a gente, na verdade, reconhecer o que são os nossos sentimentos, o que são emoções, porque é só a partir do reconhecimento, da tomada de consciência, Carol, é que a gente passa, na verdade, a aprender a controlar um pouco mais aquilo que acontece fora, com a maneira como a gente responde a esses estímulos. Um ego muito ameaçado, qual é a tendência dele? Reagir. De que jeito? Defensivo. Talvez aí a gente encontre alguns dos grandes transtornos que ameaçam a nossa qualidade de vida emocional. Exatamente. Então, é como a Luciana falou, né? É perceber nesses sentimentos o que a gente está precisando aqui dentro para esse sentimento da raiva surgir. E é isso que a gente vê, né? Quando a gente olha para esses ataques, para essas ameaças nas escolas hoje em dia. Por que, que as crianças estão tão inflamadas? Por que tem a necessidade de ameaçar o outro? Por que tem tanto ódio? Então, a proposta aqui é não olhar apenas para o acontecimento, mas tentar encontrar o que aconteceu antes, o que despertou esses sentimentos e deixou essa pessoa nesse estado de alerta, nessa necessidade de se defender, nessa necessidade de reagir com raiva e de até atacar o outro. E o nosso
objetivo também aqui hoje é olhar para isso dentro de todos nós, não só numa pessoa que tem um transtorno, que tem um distúrbio e sabe-se lá Deus o que mais, para ter uma atitude extremista. A gente quer voltar aqui bastante casinhas para a gente também se proteger nesse sentido, na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos. Quem é terapeuta, psicólogo, professor, que lida com os sentimentos, não só seus, mas de muitos. E os próprios filhos, né? Quem é que tem filhos? Então a gente precisa olhar além, além do sentimento, além dos gatilhos, né? E aí a Lu até, eu amei conhecer a Luciana, gente, porque ela também gosta dessa questão, esse olhar mais profundo para uma questão sistêmica. Quem acompanha aqui o meu perfil sabe que eu sou consteladora familiar. E aí, o que isso significa? Que a gente olha para o macro, a gente vê o que impacta uma pessoa a partir do seu sistema familiar, a partir de tudo que aconteceu aqui atrás. E aí a gente pode trazer isso para a sociedade, a gente pode trazer isso para várias questões, né? Olhar para o todo e olhar para como as partes interagem entre si a partir dos acontecimentos, não só por um fato isolado. Então a gente olha para além do indivíduo e pensa na cadeia de acontecimentos que levam uma pessoa a agir assim ou assado, né? E aí, olhando para a raiva, como a Luciana falou, Bert Hellinger ele usa uma frase bem interessante que talvez a gente não tenha pensado por esse ângulo ainda. Ele fala que a raiva é um amor decepcionado. A raiva é um amor decepcionado. Quando a pessoa está muito inflamada de raiva, houve um amor, houve uma dor ali, nessa questão, né, desse amor decepcionado. E aí dá para entender muito dessa rebeldia, desse ódio que surge em todo ser humano, mas em alguns de uma forma um pouco mais inflamada. E aí, dentro de um olhar sistêmico, a Luciana falou para a gente de criança interior, né? Todos nós temos uma criança interior, o nosso, né, a nossa parte mais íntima ali, o nosso emocional. E todos nós somos crianças. Todas as crianças são boas, Bert Hellinger diz. Então a gente volta para esse momento lá de trás, onde todas as crianças são boas, todos nós somos bons, e entende tudo que desencadeia esses comportamentos disfuncionais, né? E aí, dentro dessa questão, já que a raiva ela tem os seus motivos, ela tem os seus limites quebrados, tem essa questão do amor decepcionado, a gente vai olhar então para a raiva com um olhar acolhedor. Já parou para pensar nisso? Que muitas vezes quando o seu filho faz uma birra, o que ele precisa é um abraço e não uma bronca? É algo para se pensar, né? Precisamos pensar, porque todo vazio, né? Aliás, assim, vamos pensar de forma antinômica, né? Onde existe raiva, inevitavelmente vai existir amor. É claro que a gente está falando aqui de indivíduos, né? Onde a gente olha para uma estrutura psíquica muito mais voltado para uma neurose, uma histeria. É o que a gente vai diferenciar, por exemplo, os indivíduos que sentem arrependimento daqueles que não sentem. Então, gente, tem muita gente no meio de todos esses eventos que estão acontecendo que a gente coloca na categoria de psicossomatista, perdão, de sociopatas, né? Eu ia falar que eu sou psicossomatista. Então, são sociopatas, né? Então, esses indivíduos não têm a capacidade de se arrepender daquilo que se faz. Então, eles têm um sentimento muito mais impulsivo, primitivo, eu diria, né? Então, eles agem de maneira desenfreada, muitas vezes calculada, porque por detrás desses ataques sempre vai ter uma mente mais perversa, uma mente que calcula esses passos e que pega aquele vazio, né? Aquele vaziozinho, aqueles jovens que têm uma certa rebeldia, que sente a ausência do amor, né? Então,
Onde tem uma ausência de amor, tem uma ausência antinômica de um sentimento que se complementa no amor. A raiva, o ódio. Né? Qual que é o oposto do amor? É o ódio. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais, como diz Ana Carolina, né? Então, quanto mais ódio eu tenho, mais eu estou grudadinho ali, né? Então, a gente precisa ficar atento a essas estruturas e, inclusive, saber separar isso, né? Porque uma coisa é um jovem que foi levado, de fato, por um ambiente muito vazio desse afeto, dessa atenção necessária, por um grupo de pessoas que realmente precisa encontrar soldadinho, né? Para que possa reverberar esse sentimento maior, né? De querer aniquilar as pessoas. Aí a gente está falando de uma sociopatia, tá? Então é importante. A gente não precisa. Hoje, o que menos a gente precisa, eu estava falando com a Carol, é marginalizar esse jovem. A gente precisa acolher, que é a proposta da nossa live. Marginalizar, não. Acolher, sim, tá? E a gente, como a Luciana falou, né, é entender o que acontece com aquela criança que tem necessidade de acolhimento, que tem necessidade de se sentir amada, não recebe isso, não aprende a se autorregular emocionalmente, e aí vem nessa carência, vem nessa inflamação, e a raiva é uma inflamação, né, de todas essas carências, e aí chega no ponto, né, da insensibilidade e de atitudes até animalescas. Então, o nosso objetivo é impedir os nossos jovens do nosso convívio, as nossas crianças, os nossos sobrinhos, os nossos filhos, de chegar nesse ponto aí. E é interessante até comentar, né, Lu, que algumas pessoas falam assim, ah, mas são os jogos de videogame muito violentos. De fato, a gente tem aí, né, é um dos... Um estímulo, né? Mas já parou para pensar que essa criança ela já está inflamada antes de chegar no videogame. No videogame, ela está, às vezes, só liberando aquela raiva que ela já sente aqui dentro. Sim, sim. Vamos pensar da seguinte forma, né? A criança, ela é instintiva e ela tem diversos sentimentos aí que ela precisa aprender a lidar, ela precisa aprender a identificar. E muitas vezes, nesse período, nesse tempo cultural que a gente vive hoje, tecnológico, a criança está aprendendo a sentir isso através do quê? Dos YouTubers, através dos jogos, né? Eu fiquei passada. Eu vi, tava fazendo minha unha esse final de semana, Carol, e um menininho que deveria ter uns 3 anos de idade, para a mãe fazer a unha, ela deu o celular para ele, ele estava no YouTube. Ela não estava vendo o que ele estava assistindo. Então, veja, o papel dos pais, né? Os pais olhando aqui para a primeira relação da infância, uma relação parental. A Carol pode trazer esse olhar sistêmico, eu vou olhar um pouco por esse olhar da psicologia clássica. É a relação onde essa criança, ela absorve muito dessa mãe, a princípio, tá? Porque essa mãe se empresta esse ego para esse filho, inicialmente. A partir dos 2 aninhos, ele passa a ter a noção da diferença do eu e o tu. Ele percebe que essa mãe é alguém diferente dele. E aí a gente fala que começa a nascer o ego da criança. Ela começa a sentir a partir dela e não mais das relações dessa mãe. Ela percebe o pai, né? Freud vai falar do complexo de Édipo e tal. Então, o que vai acontecer? Essa criança ela precisa de orientação para poder sentir, para poder dar sentido às experiências dela. Só que o que acontece? Onde que essa família está? Onde que está a mamãe? No celular, papai no celular, aí é dado um videogame, um celular de última geração, essa criança tem acesso, e os pais às vezes não sabem. Não é à toa que nessa semana, né, semana passada, correu aí nas redes um post dizendo para que os pais olhassem a mochila dos seus filhos, acompanhassem o que eles estão assistindo no celular, nas redes sociais. Olha que ponto nós chegamos de pedir para que os pais observem seus filhos. Carol,
Olha que coisa, né? O que Onde nós chegamos, né? A gente tem um post dizendo: olhe para seus filhos. Quem for pai aqui, levanta a mão, pai e mãe. Onde já se viu, né? A gente precisar alertar sobre isso, né? Então, veja, é o que eu venho falando nas redes sociais. Todo esse movimento que a gente vem assistindo é um movimento histórico, né? Eu acho que a humanidade, se a gente for estudar a humanidade, nós tivemos momentos de grandes revoltas, né? Se a gente for pensar nesse desenvolvimento da humanidade. E a gente está vivendo essa era da tecnologia, a gente está vendo o resultado disso, né? Então, esse sentir, ele é primordial. Se a gente pegar o DSM-4, agora já é 5, a gente vai ver que, por exemplo, o descritivo de uma depressão é o sujeito que tem dificuldade de lidar com a frustração, que passa muito tempo na tristeza, que precisa reconhecer alguns movimentos, e muito disso a gente vai olhar desse ser hoje adulto, adolescente, que na infância passou dessa fase, pulou, faltou, cabulou essa aula. E aí essa conta chega através de transtornos, chega através de uma saúde emocional vulnerável, fragilizada. E numa era em que a gente precisa produzir, 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 dificilmente a gente olha para a gente, né, Carol? A gente está indo meio que na manada. E aí isso acaba realmente nos tornando muito vulneráveis a esses grupos, né? Que acabam tomando a gente. E olha, quem nunca sentiu raiva, Carol? Quem nunca deu aquela topada no dedinho na mesa, que deu vontade de pegar a mesa, ou aquilo que estava na mão, aquele celular de última geração, e arremessar longe, né? Quem nunca sentiu raiva? Todos nós sentimos. O que a gente precisa é aprender a regular, a se autorregular, como você disse, Carol. E essa capacidade, ela vem a partir do autoconhecimento. O auto-perceber-se, né? Entender o que nos leva a esse limite de sentimento. Amor em excesso é patológico, né? Então, a gente fala a gente está falando da raiva numa linha patológica, né? E nós estamos também falando da raiva romanesca, né? Essa raiva que a gente vê na novela, a pessoa pega o vaso e ataca. Vocês sabiam que esses objetos de novela, teatro, tudo tem de açúcar, né? Exatamente para não machucar as pessoas. Então, assim, a pessoa joga e sofre, né? E a gente tem a raiva patológica, a gente tem o TI, né? Que é o transtorno explosivo intermitente, aquelas pessoas que vivem tudo à flor da pele, e arremessa coisa, e está sempre brigando. Então, aí a raiva, ela começa a ganhar um nível patológico, patos, né? De patológico. Que aí a conversa começa a ser outra. Mas o que é importante, gente? Papais aqui de plantão, eu vi que a Hortência está aqui. Hortência, obrigada. Já vou ler aqui que você colocou. Ó, numa sociedade on demand, acho que é isso, gente, eu não sei falar inglês. Temos dificuldade de autorregulação e nossas crianças e adolescentes mais ainda. Pois é. E aí, o que vai acontecer? Aquilo que seria uma aprendizagem, quando se soma com uma psique adoecida, né, de às vezes ancestral aí, essa criança, esse adolescente, ele pode se perder, né? O que é um ego inflamado? Cindido. Ele vai para um lado só, eu só vivo e percebo a vida através da raiva. Ou eu vivo e percebo a vida através do amor. Seja por um lado ou por o outro, a gente está vendo uma inflamação egóica. E isso, para nós psicólogos, a gente já tem um olhar menos romanesco, a gente vai para um olhar mais patológico. Uma vez que a gente está possuído por uma força unilateralidade, seja de qual sentimento for, significa que a nossa consciência não está vendo além daquilo que é estabelecido. Aí o nosso inconsciente dá uma chacoalhada boa na gente, e aí é onde a gente vê as doenças. É o tal do 8 ou 80, né? E, o 8, na verdade, nem o 8, nem o 80 é bom, porque tá num desequilíbrio. Tá num desequilíbrio. Exato. Olha a Lívia Milani aí, linda. Beijo. A gente
vê também dentro das constelações, Lu, que olha que interessante, né? Dentro das constelações, a gente vê muito a relação com os pais, num nível pessoal, né? Mas a gente também vê a questão ancestral, transgeracional. Mas falando num nível, né, da nossa relação com os nossos pais, o que que acontece? A criança, ela aprende a se regular primeiramente no olhar da mãe. É esse contato com a mãe, é esse perceber a mãe ali tão pertinho, onde a criança vai se sentir amada, vai se sentir nutrida. Não é só o leite materno que nutre a criança, é o olhar da mãe, é o carinho da mãe. A criança se sente amada, se sente vista, se sente bonita, se sente desejada, tudo isso a partir da mãe. E aí, quando essa mãe não é presente, tanto emocionalmente como fisicamente mesmo, aí essa criança vai ter uma dificuldade de processar todos esses sentimentos tão necessários. É interessante que pesquisadores até falam que a mesma área do nosso cérebro que vai ter esse sentimento de amor, de alegria, de aceitação estimulado, é a mesma área que regula essa questão da raiva, do ódio, da violência. Então você percebe, se essa criança não foi nutrida por esse contato materno que é tão necessário, ela vai ter dificuldade nessa autorregulação desses sentimentos todos que são necessários para a vida. A raiva é um sentimento necessário para a vida, mas a gente não quer nem 8 ou nem 80. A raiva, ela nos protege, ela coloca ali. Se você tem 8, todo mundo vai cruzar o seu limite. Aí que vem as relações abusivas. E se você tem 80, você vai ser a pessoa abusiva que vai machucar os outros. Mas Perfeito. tudo a gente olhou ali para a relação com quem? Com a relação com a mãe. E aí a gente também tem um caminhar para o pai, como a falou, né? A gente também se reconhece no olhar do pai, no olhar de aprovação. É um amor diferente, né? O amor da mãe é diferente do amor do pai. O do pai exige mais uma conquista, uma aprovação, um reconhecimento. E tudo isso, principalmente para os meninos, né? O pai ainda ensina essa questão da agressividade masculina, porque o homem é da natureza do homem ter a testosterona, ter essa questão mais agressiva mesmo, por questão de sobrevivência e força. E aí o homem tem que aprender a regular essa força para ela ser construtiva. Na verdade, todos os sentimentos, até o amor, qualquer sentimento, ele pode ser construtivo ou ele pode ser destrutivo, como a Luciana falou da patologia. Até o amor pode ser uma patologia, né? Até o amor. Por amor se mata, né? A gente ainda vive um tempo, tá aí o feminicídio, né? Tá aí, em nome do amor, nós matamos, né? Então, quando a gente está unilateralizado, quando só existe uma saída para o sentir, para responder aquilo que reverbera dentro da gente, quando a gente só tem uma lente, a gente só enxerga a partir de um. A gente chama é um modus operandi, né? A gente identifica isso na sessão, né? Qual que é o padrão dominante daquela personalidade naquele momento em que ela busca terapia? Então, ela funciona a partir de onde? Né? E Jung, ele vem trazer um pouco da questão do arquétipo, né? Que acho que Bert Hellinger também traz um pouco. Então, é a criança que está vendo? Então, quando eu só olho através do olhar de uma criança ferida, muitas vezes eu sou a vítima da vida. Né? Então, eu só olho a partir desta narrativa. Então, é quando o sujeito está unilateralizado. Tá? A gente costuma dizer, Mário, se tem um sujeito nessa vida que sabe o que é e que afirme a testa, é um sujeito esquizo, né? Esse sabe, ele chega no seu consultório e fala assim, ó, eu sou Napoleão Bonaparte e não há santo que tire isso da cabeça dele, né? Porque nós aqui, a neurose, ela permite movimento de vida. Eu sou, é chato, define demais, unilateraliza demais. O que eu posso ser traz movimento à minha vida. Então, eu me permito experimentar sensações, emoções, sentimentos. Por isso que, assim, todos nós vamos sentir raiva em algum momento. E não só em um momento, em inúmeros momentos, né? Até
até diante do que a gente assistiu na semana passada, quantos tiveram raiva, medo, angústia, ansiedade, sentimentos que norteiam a gente, orbitam a gente. Mas quando a gente elege um, engole, cruza o braço, não põe nem para fora nem para dentro, fica giboiando aquilo. O que acontece? A gente passa a funcionar a partir da ansiedade, da depressão, da criança, né? Da raiva, como tem no filminho. O filminho é uma graça, né? Porque aí tem um controle, aí quando a raiva está no controle, é aquela loucura. É isso mesmo. Acho que simbolicamente esse desenho ele mostra muito como funciona. Então, se a gente para pensar, essa mesma criança que ataca, que pratica o bullying, né? Do ponto de vista até ancestral, isso pode ser legitimado pela própria família, é algo que a gente tem que estar atento também. Tem uma criança ferida, tem um adolescente ferido, tem um ego ferido, e aí ele responde de maneira hostil, ele se defende de maneira hostil, tá? Então, de novo, eu vou reafirmar isso, não é momento de marginalizar, é momento de acolhimento, é momento de olhar para o que está acontecendo, né? Eu tenho um filho de 19 anos, né? Imagina que eu não tenho medo. Lógico que eu tenho, né? Mas daí, como é que a gente faz para enfrentar tudo isso, né? A gente fica dentro de casa, a gente sai com uma faquinha na mão para atacar o primeiro que chega perto, né? A gente precisa estar atento aí. E até isso, né? A gente é mais desafiador olhar por esse ângulo. Mas como é que estão os meus filhos? Eu conheço bem os meus filhos. Eu estou ajudando os meus filhos a se autorregular. A gente tem uma comunicação aberta, até diante das notícias mesmo, porque se nós ficamos assustadas, nossos adolescentes e crianças, quanto mais a gente consegue ter uma comunicação aberta sobre os acontecimentos, será que na nossa família a gente tem ali até um código de urgência se acontece alguma tragédia? Olha como a comunicação é importante. Não só nesse momento de acolhimento, conexão emocional entre os nossos, mas até quando acontece uma tragédia dessas, a gente tem ali o contato de todo mundo, a gente tem um plano para se encontrar e se apoiar quando o bicho pega. Então, aproveitar esse tipo de acontecimento para voltar para a âncora, para fortalecer a nossa comunicação com quem está aqui perto. Meu filho, meu marido, minha família aqui mais próxima. A gente conversa sobre o que a gente sente, a gente troca, olha, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido assado, para poder encontrar força um no outro. E até o plano mesmo, né? Como eu falei, para se acontece algo, como é que a gente se encontra, como é que a gente se comunica, como é que a gente fala um para o outro que está tudo bem. Então, a comunicação, ela tem esse poder de restabelecer os vínculos, de permitir esse momento de troca, né? Onde a gente imagina você poder ter essa segurança emocional quando você já sai da sua casa para ir trabalhar. Uhum. Isso é importante, né? E para que, ah lá, oi meninas, como podemos aliviar se a raiva ou o amor ultrapassou a normalidade? Então, quem é que está falando aqui, gente? Estou sem óculos. Clóvis? Oi, Clóvis, olha lá. Interessante a sua pergunta, super bacana. Bom, a gente, na verdade, precisa ter uma noção desse limite. Então, o primeiro momento, a primeira conexão que a gente faz é com o outro, é esse outro que vai trazer para nós, né? Então, quando a gente começa a perceber que o outro, o chefe, o colega, o parceiro, a parceira começa a falar, olha, está exagerando, está difícil, né? Olha, a gente não consegue falar, você sempre volta para essa mesma questão, né? Você precisa se ver nesse todo, tá? Quando você começa a perceber esses sinais e outra, sinais de raiva, onecrofagia, roer unhas, não está só na ansiedade, a automutilação, às vezes se arranhar, né? Que é a autoagressão, comportamentos mais impulsivos, eu estou no
trânsito, eu bato no volante. Ou vamos para o lado oposto, vamos para o amor. Eu só penso no amor, eu só faço as coisas a partir do amor, né? Porque o amor, gente, socialmente, ele é aprovado, né? Então, amar pode, odiar não. Né? Vamos partir desse princípio. Então, o que que a gente faz? É igual remédio, né? Ah, remédio pode, então vamos tomar remédio. Vamos tomar com remédio, vamos macerar o remédio, vamos tomar. Então, veja, a gente precisa tomar cuidado com isso que a consciência também estabelece como algo positivo. Então, quando a gente passa a funcionar a partir de um único pensamento, a partir de uma única organa, tem algo errado. Né? Quando as pessoas falam assim, Clóvis, você só pensa nisso? Você ultimamente você só fala sobre isso? Né? Sintomas como insônia, tal, você precisa se auto-perceber, você tem que estar aberto a isso. Aí é o momento de você falar, opa, está tendo um desequilíbrio, uma desordem aqui. Ah, chegou uma conterrânea minha, Cláudia Matias. Então você precisa estar atento a isso. E sempre que possível, Clóvis, busca orientação, tá? A E é, explosão é um sentimento muito forte da raiva, né? e é Fala, cara. É, Lu, que assim, a gente tem tanta música doentia, né? Falando das relações de amor, de casal. E aí já é um amor excessivo, é uma codependência, é uma Então, simbiose. mas é que o amor pode, né, cara? O amor, ele é bem visto, Mas né? a gente, quando a gente fica assim mesmo, tá? Quando estuda saúde emocional, terapias, né? Desenvolvimento do ser humano, dinâmicas familiares. Aí a gente começa a perceber um monte de música que, na verdade, parece romântica, mas é doentia. Então, Sim. quando a sua felicidade depende do outro, quando você não consegue ficar sozinho, quando você depende muito ali de estar com a outra pessoa para se sentir bem, ou de fazer algo pelos outros para poder se sentir bem. Você não consegue se sentir Se bem, anular, não. sim. Aí é a ausência do amor próprio, né, Carol? Então você passa a funcionar a partir do outro. Isso é um amor pato, né? Um amor patológico, que gera dependência e codependência, como você está falando. Quer dizer, eu só funciono a partir desse amor. E aí, Aí a gente vai falar o complexo de Cinderela. Complexo de Cinderela é um exemplo clássico aqui, né? Não sei se vocês conhecem. A gente deixa para uma próxima live, que é um tema bem legal. Mas assim, o amor ele pode causar dano na nossa psique quando ele tudo em excesso. Todo excesso, gente, esconde um vazio, né? Então é nisso que a gente tem que estar olhando. Então, tudo que é excessivo, que é compulsivo, que tira a gente da conexão da intuição, a gente tem que estar atento. e é aquela questão do limite, gente. Quando a gente fala de raiva, a gente tem que falar de amor e tem que falar de limite. Porque é como a gente estava falando, a pessoa que está ali amando demais, muito em prol do outro, ela não consegue dizer não. Ela se sacrifica muito em prol do outro. Então já não é construtivo, percebe? Uhum. E aí no 80, né, vai ter essa inflamação. É muito interessante entender até dentro da psicossomática, né, que são as emoções através do corpo, através das doenças, das dores. Por exemplo, o bruxismo. Quando você sofre de bruxismo, é pura raiva. É uma raiva que você não está conseguindo expressar. Garganta inflamada. É uma raiva que você não está conseguindo expressar. Gastrite. É o famoso brejo, gente. Brejo que a gente engole, né, sabe? É o brejo inteiro. As questões gástricas, né? Tem muito a ver como você digere as emoções, como você digere o que aconteceu, né? Não do jeito que você esperava e você nem conseguiu dizer que não gostou. Então, o corpo, ele dá todos esses sinais, né? Tensões, torcicolo, e tem muitos sinais que o nosso corpo dá. Por isso que a gente precisa estar conectado com o nosso corpo, com o nosso sentir, para olhar para tudo isso. E aí a gente, profissional, adulto, a gente precisa aprender a se regular, porque as nossas crianças, alunos, adolescentes estão aprendendo com a gente. E aí, que olha para o resultado, não está dando muito certo, né?
E eu falo por experiência própria, eu não posso nem falar muito para não comprometer as pessoas que eu conheço. Mas, por exemplo, eu tenho muitos sobrinhos, eu não tenho filhos ainda, né? E é muito comum isso hoje. Os pais trabalharem demais, os pais estarem preocupados com uma questão da própria vida do casal, e aí os filhos fazem o quê? Os filhos sentem tudo isso, eles sentem toda essa tensão, eles sentem falta dos pais. Tem dificuldade de assumir, mas o adolescente precisa muito do pai como autoridade ali, colocando limite. Pai não é amigo, mãe não é amiga, pai e mãe é autoridade. Quando isso não existe, o adolescente sente essa falta. Mas ele não vai vir ali cobrar você. Ele vai se fechar no mundinho dele, vai passar a madrugada inteira essa raiva que, ó, que muitas vezes ele nem coloca para fora, ele tá ali no videogame que ele tá jogando a noite inteira no quarto. Aí a gente já vai para uma rotina, né? Porque a gente está falando de segurança emocional, mas a segurança, eu trabalhei 10 anos com educação infantil, como pedagoga. E uma coisa que a gente tem bem claro dentro da educação infantil é que para as crianças se sentirem seguras, as crianças precisam de rotina. A criança precisa saber o que vai acontecer. A criança precisa de um adulto ali tomando as rédeas. Então, a criança precisa ter hora para dormir, hora para comer, hora para brincar, hora para sair correndo mesmo, que nem uma doida, pulando lá no escorregador. E aí depois ela vai em calma para escutar uma historinha. Então, todos esses anos de educação infantil, mesmo não sendo mãe, eu percebi isso, que as crianças que já sabiam o que ia acontecer, já sabiam o que esperar, elas se regulam, elas sentem essa segurança por parte do adulto. Será que nós, pais, professores, cuidadores, estamos passando essa segurança na própria rotina mesmo? Na hora que tem que dormir, na hora que tem que comer, a hora que tem que tomar banho? Você vê que são coisas simples que ajudam a ter segurança, segurança emocional. Então, viu como não, a solução é possível e simples. Eu amo essa frase. Às vezes a gente acha que para ter segurança emocional e passar segurança emocional, a gente precisa de 30 anos de terapia. Precisa de terapia também. Mas são as coisas básicas que são terapêuticas. Sim, gosto muito dessa ideia da prevenção, né? Porque é simples. Você sabe que eu estava ouvindo um cientista da educação e ele estava dizendo uma questão que eu acho que é muito importante para os professores, por isso que nós da clínica a gente vai dar essa acessibilidade de terapêuticas para os professores, é que o que acontece? Muitas vezes essa criança e esse adolescente, nessa ausência de estabilidade emocional, de aprendizagem emocional, porque na escola não é só QI, né, gente? É QE também, né? Ele chega nas escolas totalmente sem esse limite, sem entender esse freio, onde eu termino, onde começa o outro, né? Esse respeito, essa empatia, esse senso moral. Muitas vezes esse aluno não vai com esse senso para a escola. E aí a primeira figura de autoridade, veja, não é autoritarismo, de autoridade que surge diante desse aluno, seja na figura da criança, educação infantil, ensino médio, fundamental, esse aluno ele fica revoltado. E aí a gente falou aqui no começo, né? Um ego que se sente, um ego inflamado. Eu sou o reizinho, eu sou um tiraninho. E chega na escola e alguém fala, ops, guarde esse celular, senta direito, agora não é hora de conversar. O que essa criança vai fazer? O que o instinto vai levá-la? A raiva. E aí o que ela vai fazer? Né? Olha a criança aprendendo a raiva. E aí o que acontece na escola? Eu tenho 15 anos de escola de educação infantil, né? O que acontece muitas vezes? Esse professor, ele tem limites nesse papel de educação socioemocional. Ele tem um limite aí. Ele não pode ultrapassar o papel parental, de pai, de mãe. Hoje as famílias
tem os avós que fazem esses papéis, tios, né? Ele não pode ultrapassar esse papel. E muitas vezes é onde a gente vê esse desrespeito. É onde a gente vê essas crianças crescendo nesse lugar onde o outro é o vegetal, onde o outro pouco importa. E são essas crianças, gente, são essas crianças e adolescentes que facilmente são captados por grupos de adultos, de pessoas mais velhas, que querem tocar o terror. E nós temos as crianças internas que a gente também fica com medo. A gente também se apropria de lugares, de pessoas, de histórias que conversam diretamente com a gente, tá? Então, eles estão, a ausência dessa estrutura psíquica faz com que esses jovens, essas crianças se tornem algo fácil desses grupos, dessas milícias, né? Dia 20 está aí. Como é que vocês estão nesse dia 20? O que vocês estão sentindo? Ai, vamos lá, vamos olhar a mala dos filhos. Vamos tornar isso um movimento necessário diário. Isso precisa estar conectado com a gente. Instinto materno, instinto paterno, onde está tudo isso? É isso que vai ensinar essa criança a se autorregular. É aquela coisa de pegar na mão do filho. Isso é muito pai, né, Carol? Veja se eu estou errada. Eu vou pegar o meu filho, porque mãe não vai levar o filho para a floresta, né? O instinto de mãe não vai fazer isso, não. A mãe vai proteger, vai segurar. O pai vai falar só um minuto aí que eu vou dar um rolê com meu filho. Ele precisa ensinar que naquela pelezinha de cordeiro fofa tem uma pata de lobo. Porque as coisas são perceptíveis. Quando a gente abre o campo para perceber o que está acontecendo à nossa volta. Boa noite, Gigi. A gente percebe o que está acontecendo. A gente se conecta com a nossa intuição, com a nossa alma ancestral. A gente pega esse conhecimento, essa aprendizagem dos nossos lá e a gente traz para trabalhar no aqui e agora. Então, veja, esse pai ele tem esse papel fundamental nessa coragem, nessa busca, né? Então, a gente falou muito da figura materna, mas a figura paterna ela é muito importante, né? Nesse processo de autorregulação, autoconhecimento e limites, empatia. Isso, para a gente usar a raiva de forma construtiva. Construtiva. Eu trabalho, as terapias que eu trabalho com análise de comportamento, que tem muito a ver com o filme que a Luciana comentou, né, do Divertidamente. Porque, assim, a partir de estresses que a gente passa na infância, a gente vai moldando alguns perfis comportamentais. Então, algumas pessoas realmente têm ali o da raiva, dentro da análise corporal, segundo Freud, segundo Reich, a gente chama do traço masoquista. E aí a pessoa tem mesmo essa questão de guardar e explodir depois. Mas todos nós temos, né? Todos nós passamos por essas 5 fases e todos nós temos os 5 divertidamente. Você só precisa descobrir qual que é mais evidente para você. Até no filme fica evidente isso, né? Porque o painel de controle da Riley, da personagem principal, é um. O principal da cabecinha do pai dela é outro. Então, é por isso que o autoconhecimento ele nos ajuda tanto nessa autorregulação. E aí, mas como eu disse, todo mundo tem raiva e todo mundo tem que aprender a usar bem isso. Nos meus atendimentos de análise comportamental, eu até vou trabalhando ali os traços da pessoa, olha o seu perfil, e aí a gente vai dando dicas, né, medidas práticas. Por exemplo, para esse perfil, a gente fala assim, canaliza essa raiva de uma forma saudável. Então, aquele dia que você está mais estressado, mais estressada, é o dia perfeito para ir na academia, fazer a bicicleta e colocar na última marcha, porque aí a bicicleta fica pesadona. E aí, ó, você tá com raiva, tá deixando a raiva ali na academia e ainda tá ficando com a perna e o bumbum durinho. Nossa, se eu fizer isso, eu vou infartar, mas tudo bem. Eu vou tentar ir com uma raivinha. Uma raivinha. Você pode chegar em casa, brigar com o marido, estressar, gritar, ou você pode ir lá na academia, deixei a raiva aqui, cuidei do meu coração, né? Porque a gente também, se não cuida da. Tarde. Menina, é como eu falei do 880, né?
A pessoa que tem a tendência de ficar com raiva, ficar estressada, ela tem um perigo cardíaco ali. Mas a pessoa que está no 8, que também não reage para nada, ela também tem o risco cardíaco. Esses dias eu vi um artigo, Lu, que a pessoa que não aperta a mão com firmeza, ela tem mais risco de problema cardíaco. Olha que interessante. É mesmo? Porque a gente assim, não pode ser nem 8 nem 80. A gente não pode ser mosca morta, nem raivoso demais. Tem que achar esse meio termo aí. E É o aí meio termo, também, gente. E quando a gente reconhece, é interessante, a gente trabalha muito isso em terapia. Sabe aquele momento, acho que a galera que está aqui já deve ter feito terapia alguma vez. Aquele momento que a gente está na terapia que a gente fala, "Ah, não acredito nisso." Quando a gente toma consciência, aquilo deixa de ser inflamado. A raiva inflamada, essa raiva que adoece, essa raiva que faz a gente viver o estresse do dia a dia, né? O presente se torna maçante, está tudo dolorido, trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado. Isso vai gerando na gente essa raiva, esse sentimento, essa inveja do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde que a minha, né? A partir do momento que a gente toma consciência desse movimento, desse padrão dominante do nosso comportamento, a gente passa a observar que a raiva ela pode ser construtiva. Vocês já pararam para pensar? Aquela médica, aquele médico bonitinho, simpático, né? Super simpático, todo dengoso. O que ele tem de raiva ali dentro que vai fazer com que ele tenha condições de cortar uma perna, rasgar uma pessoa no meio, mexer naquele coração, naquele intestino, colocar de volta, costurar. Vocês pararam para pensar que sentimento é esse que mobiliza essa pessoa? Porque essa mesma raiva é aquela que picota, a pessoa põe numa mala e joga no meio do mar. A diferença é que, claro, um é um sociopata, tá? Mas a diferença é o quê? Eu uso essa energia psíquica, esse sentimento, de maneira construtiva. Eu dou a vida. Mas sou eu que estou suturando, que estou cortando. Vocês pararam para pensar? Então, veja, todo sentimento, tudo na vida tem um lado A e o lado B. O yin e o yang, os dois lados da moeda. O que a gente precisa é encontrar o caminho do meio. Não é fingir que não sentir, hein, gente? Né? Porque a gente vive uma sociedade que está dopada para não sentir. É pelo contrário. Me assusta, Carol, ver crianças já tomando ansiolítico e antidepressivo. super. Eu, A gente não está ajudando eles a sentir, né? A gente está dopando a capacidade de sentir. o meu olhar para a psicologia das coisas começou na escola mesmo, porque eu tinha um aluno de 2, 3 aninhos e o pai dele chegou falando para mim, ele está passando na psicóloga. E era um aluno super quietinho. E aí eu fui conversar, entender. Essa criança falou para a psicóloga: olha, na escola tem um coleguinha que me belisca. E eu fiquei muito chocada. Primeiro, por ele ser tão novinho, ser tão quietinho, e ele só se sentiu seguro para dividir isso com a psicóloga. Ele não falou para mim, e a gente passava 6 horas por dia. E ele não falou para o pai dele. E realmente ele era muito quietinho. Então, o quietinho a gente, tá ali sentadinho brincando. E aí você fala, tá bem. E aí que eu comecei a olhar para essa questão, né? Uau, toda a personalidade da criança já sendo moldada ali, toda uma somatização de alguns assuntos, muitas vezes familiares, e essa questão do o quietinho é o que você tem que prestar mais atenção. Eu sou quietinha, gente. As pessoas falam para mim, você é tão meiga, mas eu sofro com bruxismo. Se eu tô tensa, na hora que eu vou dormir, eu sei. Se eu como algo e fico com azia, eu já sei que não foi algo que eu comi. É a minha forma de lidar com os sentimentos. Eu tive que aprender a lidar com a minha raiva. Não parece que eu tenho raiva, mas eu tenho. Então, olha como é importante a gente aprender a olhar para os nossos sentimentos. E outra coisa, Lu, que eu acho muito interessante,
Às vezes a gente está acostumado a viver na adrenalina da raiva. Às vezes já tá, porque a raiva, ela vem na questão da coragem, né? Muitas vezes é a raiva que dá um impulso para você agir. Então a raiva é um motivador, mas talvez você esteja viciado na raiva, só esteja funcionando. E as pessoas falam isso de brincadeira, né? Ah, eu vou na força do ódio para a academia. Faz trocadilho, né? Que tipo, vai trabalhar com ódio na segunda-feira e vai fazer não sei o que com ódio, tudo com ódio. Mas não é uma brincadeira, é verdade. As pessoas estão muito motivadas no ódio, na raiva. E aí, como é que o corpo fica, gente? Que tipo de hormônio a gente está soltando no nosso corpo? E aí, como é que isso vai ser bom? Aí que vem as tensões, as doenças. Tá todo mundo engatilhado, tá todo mundo em estado de alerta. Aí acontece uma tragédia com um sociopata, mas tá todo mundo engatilhado. É o contágio psíquico, né? Ele acaba acontecendo. E essa questão da raiva, a gente cai na unilateralização de novo, né? Eu vivo na força do ódio, eu vivo na força do amor, eu vivo na luz, eu vivo na sombra. Gente, a gente é tudo isso e muito mais. A gente é multifatorial, biopsicossocial, espiritual, cultural, né? Os seres, nós somos somáticos, né? Então, a gente é tudo isso e um pouco mais, né? Porque se a gente olhar para trás, tem muita gente aqui no nosso cangote, né? Do ponto de vista sistêmico. Então, a gente não trabalha só na força do ódio, a gente trabalha no amor, mas tem dia que vai no ódio, mas tem dia que é incrível. É esse manejo, é a gente conseguir encontrar esse lugar. Unilateralizar é patologizar. A gente não pode esquecer disso, né? Tudo que eu vejo de um único olhar, tem algo em mim que eu estou deixando de olhar. Isso é perigosíssimo, tá? Os transtornos emocionais hoje, essa linha tênue entre a psicoeducação, o ensinar o filho, né, a sentir, nos ensinar a sentir, vai muito desse lugar. Se eu olho a vida através de um único lugar do ódio, só do amor, só da raiva, só da gratiluz, tem algo que estamos deixando de olhar. E é o inconsciente que vem e traz a patologia para que a gente possa ver aquilo que a gente está escondendo. Então, olha só que interessante. Vamos pegar o exemplo do bruxismo. Eu sou super meiga, tento, na medida do possível, atender a todo mundo, não falo não para ninguém, sou fofa, mas à noite eu só falto quebrar minha mandíbula. O que a consciência ensinou essa pessoa a ser boazinha o tempo todo? Ela está seguindo ali. Mas o inconsciente está lembrando ela que tem um lado dela que ela está tentando esconder a todo custo e não está legal. Que ela não está sendo sincera com ela. Que ela não está conseguindo expressar o que ela está sentindo. Ah, mas vamos ver agora. Agora ela vai pagar. Ela não quer pagar a terapia, ela vai pagar o dentista. Né? O nosso inconsciente, ele precisa conversar com a consciência. Esse diálogo, Carol, ele é fundamental. Não. Uma criança que traz um sentimento. As pessoas. Uma criança que traz. Pode falar. Pagar a plaquinha. Não é? Em vez de fazer uma sessão de terapia. Porque, como a Luciana falou, eu tive que olhar para isso. Por que esse ranger dos dentes? O que está uma guerra dentro de mim? E é vir para esse lugar, né? De falar sim, falar não, de acordo com a necessidade. E exato. Olha que eu não era uma pessoa de falar muito sim. Eu era uma pessoa de falar muito não. Então, eu achava que tava bom. Mas muito sim ou muito não, 8 ou 80. Então, você vê como são questões que a gente tem que olhar mesmo. E é como eu falei, não é pagar uma plaquinha para não quebrar o dente à noite. É olhar por que o seu corpo está trazendo essa necessidade. Né? Exatamente, gente. Ó, a gente está falando de bruxismo, mas a gente pode falar de doenças muito mais graves. A gente pode falar de uma psicossomática aguda e crônica. A gente pode falar de um câncer, né?
Então, não vamos abrir essa seara, porque o tema é a gente falar sobre essa saúde emocional, essa segurança emocional, e conforme a gente falou aqui, ela vem de um processo de autoconhecimento, de experimentar as sensações e emoções, aprender, se aprender, isso é muito importante, né? Para que a gente consiga minimamente ter condições de enfrentar os gatilhos externos, as vivências que vêm de fora e mobiliza aquilo que a gente tem internamente, né? Para a gente balançar, mas não cair. E Porque se eu sentir raiva, até vamos. do arroz e feijão. O arroz e feijão, que é o básico. Você tem que fazer o básico para você ter a sua âncora, para você ser bem atendido. Então, é uma boa alimentação, exercício físico em dia, é a questão, né, do sono é imprescindível, porque se você não dorme, o seu corpo fica em estado de alerta. Então, qualquer coisinha vai te tirar do sério. E aí, isso a gente tem que olhar a gente adulto, porque os nossos filhos, nossas crianças, nossos alunos, eles são o nosso reflexo. Então, se a criança está agitada, se a criança está com dificuldade aqui, dificuldade ali, se a criança está com raiva, epa, para onde eu tenho que olhar? Porque eu sou responsável por essa criança. Para que essa criança não venha explodir ali, como a gente está vendo na sociedade hoje, de uma forma que você vai ficar chocada, né? Ai, não acredito que meu filho fez isso. Então, é garantir o arroz e feijão nosso, dos nossos filhos, em sentido emocional, né? Se atender no básico para você ser esse por um, para você ter essa segurança emocional. Como a Lu falou, né? Quando vier lá de fora o ataque, você está aqui firme, está aqui equilibrado para lidar com o que vier. Porque Contando com a família. a gente não tem controle sobre o outro, mas tem muita coisa que a gente pode fazer aqui por si mesmo. Com certeza. Confiança, gente. Confio. Aquele fiozinho que liga a gente, né? A gente precisa passar confiança para os nossos, né? Para que eles saibam encontrar o caminho de volta. Nem sempre a gente vai estar junto com os nossos filhos, né? Mas eles mesmo estando sem a gente, esse fiozinho de confiança vai alertá-los sobre aquilo que ensinamos, sobre as experiências que eles viveram com a gente. Essa ancestralidade fala, porque o campo está aberto. Tá? Isso a psicologia acredita e eu acredito também. Sim. E é como para finalizar aqui, é isso, né? A gente precisa, para se sentir seguro lá fora, a gente precisa se sentir seguro aqui dentro. Precisa se sentir segura aqui, eu comigo mesmo, eu com meu parceiro, eu na minha casa, no meu momento de descanso, que é tão importante, no relacionamento com os filhos, né, com uma boa rotina, uma boa comunicação. Aí a gente pensa na segurança lá fora. O que a gente pode cuidar é da segurança daqui de dentro. E aqui, como a gente falou, né, no olhar sistêmico, talvez você adulto, você adulta, precise olhar para essas questões mais profundas que a gente falou, a partir de uma sensação, do sentimento, até de um sintoma, como a gente falou do bruxismo, é a questão gástrica que eu falei também, né? E às vezes voltar lá para trás, porque sabe qual é o primeiro lugar dentro da constelação familiar? Nosso lugar de segurança é o colo da mãe. É o colo da mãe. Ana, mas eu não tive o colo da mãe. Você pode encontrar esse lugar, mesmo agora, mesmo se sua mãe já faleceu, mesmo se a sua mãe teve as dificuldades emocionais dela, você pode encontrar segurança no colo da mãe. Né? Então, se precisar olhar para essas questões profundas, vem para o atendimento, né, Lu? Ah, sim, saúde mental e bem-estar, gente. Isso não é moda, não, tá? É sucesso. Sucesso hoje, gente, é ter saúde mental. E não é a base de remédio, não. É a base de autorregulação, Isso. né? E quem precisar, a gente tem os atendimentos. Eu trabalho, como eu falei, né, com análise comportamental,
trabalho com a constelação familiar, é um exercício riquíssimo, que quando a gente chama de exercício, a gente até diminui tudo que é. E a gente atende, né, aqui no Jardim São Paulo, na Zona Norte, um espaço maravilhoso que é a Psicoself. Então, se você prefere online, se você prefere presencial, né, você tem todas as opções, como a Luciana falou pra gente, né, agora para o mês de maio, muitas oportunidades para o pessoal da educação olhar para o seu emocional para poder continuar servindo, porque educar é servir. Então, Exato. É isso, gente. Educar é servir. E por isso que nós, da Clínica Psicoself, pensando na psicoeducação, a gente quer promover, tornar acessível as terapias para professores. O professor, ele está sempre buscando recursos para atuar como professor. Agora nós queremos acolher a figura do professor. A gente quer poder trazer esse professor para terapêuticas de saúde mental e bem-estar, para que ele possa assim, se sentir acolhido e não se preparando para acolher. Isso é secundário nesse momento. A gente quer poder acolher esse professor, esse ser humano que está por detrás desse servir, desse ser que está a serviço da educação. E estamos no coração da Zona Norte, do ladinho do metrô. Quem precisar, estamos às ordens. é um espaço maravilhoso, viu, gente? Super confortável, com excelentes profissionais. Então, é uma excelente oportunidade. Eu falo por experiência própria, Lu. Eu trabalhei muitos anos na área da educação sem buscar essa ajuda, somatizando, como você falou. Eu queria adotar todas as criancinhas, né? E me adaptava ali, mas pensava assim, em servir melhor os alunos. E aí eu tive que parar um momento e falar, não, peraí, deixa eu olhar um pouquinho para mim. Isso melhorou muito, inclusive, a minha forma de olhar para os alunos, né? E poder de fato acolhê-los, porque eu estava me acolhendo. Então eu sei exatamente o que você está falando. E realmente era uma preocupação que eu tinha no começo. Né? A gente sabe, gente, quanto o professor ganha neste país. Então eu pensava mesmo, ai, terapia é caro, eu não tenho dinheiro para isso. Então que bom que A gente vai tornar acessível, viu, tá? Então, a nossa proposta é terapias em grupo, para tornar acessível esse valor. A gente sabe que a terapia hoje, na nossa economia, qualquer terapêutica de saúde mental e bem-estar, ela é um custo a mais no orçamento. Por isso que agora a gente quer poder promover terapias de grupo, com essa escuta de grupo, com essa interação e integração de grupo, que tem essa troca super rica, né? Onde esses professores vão conseguir se ver, se perceber, inclusive através do outro, trazendo um valor super acessível. A gente não pode falar de valor aqui, mas a gente vai propor esse calendário, até dia 20 a gente coloca, para que todos tenham a oportunidade de estarem juntos, discutindo temáticas bastante atualizadas sobre saúde mental e bem-estar do professor, não é do aluno, é do professor. isso. E até o Bert Hellinger, ele fala isso, né? Porque o Bert, além de apresentar a constelação familiar para a gente, ele tem um trabalho maravilhoso, tem o livro As Ordens da Vida. E ele coloca no mesmo patamar pais, terapeutas, psicólogos e professores. Porque a gente está muito a serviço do outro, muito a serviço do outro. Mas para você transbordar servindo algo bom para o outro, você tem que estar inteiro. Né? Não dá para servir a partir da falta. Não dá, não funciona. Então, Então para ser um bom par, precisamos ser um bom ímpar. exatamente. Então, fortaleça-se, né? Fortaleça aí a sua segurança emocional, sua para poder continuar servindo o outro e pode contar com a gente para isso. Com certeza. Certo, gente? Muito bom, Carol. Muito obrigada pelo convite. Muito gostoso. Muito bom, muito gostoso. A gente precisa multiplicar, né, esse lugar da gente formar, informar e comunicar. É o nosso dever, né? É o nosso papel. A gente está aqui a serviço, né? Muito bom, muito obrigada pela oportunidade. E essa live vai ficar gravada tanto no meu perfil quanto no perfil da clínica, né? Então,
Se você está assistindo a gravação, inclusive, deixe seu comentário para a gente saber o que você gostou, alguma dúvida, alguma pergunta. E é um prazer, né? Obrigado por ter aceitado o convite. E um próximo assunto. Deixem sugestões aí de assuntos que vocês também. Verdade. Deixem assuntos aí. A gente, psicólogo, adora falar. E terapeuta também, né? Né? A gente pode falar de psicossomática, você falou do complexo de Cinderela, então é muito assunto. Nossa, é tema para mais método. Então, certo, gente? Então, um beijo para vocês, viu? Um beijo a todos que compareceram aí. Fiquem em paz. Tá.